Pessoal, tudo bom? Eu queria compartilhar com vocês essa ferramenta de organização, inteligência artificial, principalmente para alguns advogados que têm um pouco de dificuldade ali de se organizar no dia a dia, acaba tendo que resolver tantas coisas e às vezes até a procrastinação faz com que ele não avance muito. Então, chama Goblin.tools, ela vem toda em inglês, aqui basta clicar com o botão direito aqui no Chrome e você manda traduzir para o português. Então ele fala o seguinte, olha, a mágica de fazer acontecer, né? Então se eu tenho um texto, por exemplo, um advogado especializado em direito ambiental e receber um auto de infração, né? Então como é que ele pode responder a isso, né? Montar um projeto. Muitas vezes o advogado já sabe o que fazer, como fazer, mas é bom deixar isso estruturado, né? Então eu coloquei aqui, olha, como advogado especialista em direito ambiental, desenvolvo uma lista de tarefas detalhada para defesa de um auto de infração e tal, então um caso mais estratégico. Basta clicar aqui em adicionar, ele adiciona aqui na lista. E aqui na varinha mágica, ele vai decompor esse item, ou seja, ele vai criar subtarefas. E é bem legal, né? Então ele vem aqui analisar a notificação da auto-infração. É lógico, né? Identificar os pontos principais, clicou aqui, ele vai entender que você já fez isso. Verificar a legislação ambiental, tralá, tralá. Poxa, isso aqui eu quero detalhar um pouco melhor. Basta eu vir aqui do lado e fazer o seguinte, olha, eu quero que neste ponto específico, eu quero que ele decomponha, ou seja, crie subtarefas dessa tarefa aqui. Identificar a legislação, pesquisar sobre a categoria, ou seja, ele vai criar uma série de subtarefas aqui dentro, né? Isso dá para fazer de forma automática ou fazer de forma manual. Eu posso vir aqui, editar, ou eu mesmo adicionar uma subtarefa, limpar ou remover, de acordo com as coisas que eu quiser ir avançando. Então, isso é muito legal. E aí tem uma parte aqui que eu acho que é mais interessante ainda, é que você pode estimar o tempo, né? Olha, dado essas subtarefas que você criou aqui, por exemplo, investigar a situação do terreno, né? O seu cliente acabou de mandar esse auto de infração e você não tem muitos detalhes, você tem que investigar isso. Você decompõe. E aí você cria uma espécie de projeto mesmo, né? Isso é bom quando você tem casos assim mais complexos, né, ou casos mais estratégicos. Então ele já criou várias subtarefas. Você pode ir tirando, né, ou deixando a coisa acontecer aqui. O que eu acho muito interessante é essa parte aqui, olha. Você vem e faz uma estimativa, ou seja, quanto tempo vai demorar para resolver esse projeto. Então, baseado nas suas subtarefas e no nível de complexidade que você trouxe, ele cria uma estimativa. Eu acho isso muito interessante. Ele deve estar calculando aqui. Cadê? Muito interessante, até para você poder fazer a sua precificação depois, né? Olha, eu estou quebrando. Então ele falou: isso aqui vai demorar 2 horas, isso aqui 10 horas. Então, olha, porque tem muitos subitens aqui, ele falou: isso aqui vai demorar 10 horas. 4 horas, olha, analisar decisões judiciais e pareceres que possam influenciar a interpretação da legislação. Então ele vai criando, ó, esse item aqui, investigar a situação do terreno, coletando informações sobre sua localização e características, 14 horas. É claro, você pode alterar isso, né, ou aumentar ou diminuir, mas 14 dias e 16 horas, então é claro que foi um exagero, mas a ideia é que você tenha essa organização, o que eu acho muito, muito interessante. A segunda parte dessa ferramenta perdão, e depois você pode exportar isso, né? Eu acho muito legal. Você pode exportar isso ou sincronizar com o seu aplicativo no celular. Então não fica só aqui. Eu acho isso uma coisa muito bacana, né? Tem uma segunda coisa nessa ferramenta que é o formalizador. Então ele fala o seguinte: olha, eu tenho um monte de pensamentos aqui que são, enfim, informais. Eu quero formalizar isso. Ele até coloca spice, né? Assim, pensamentos mais picantes, né? E ele quer transformar isso num jeito mais elegante, mais formal. A gente pode, olha, ele fala o seguinte, por exemplo, sei lá, você vai responder lá ao fiscal, né? Então você pode colocar assim, olha, sinceramente não faz sentido esse auto de infração, a gente tem uma permissão especial
de usar o terreno, o fiscal provavelmente não está nem ciente disso, olha, não está, ou seja, eu estou colocando uma forma muito coloquial, né? Vou mandar uma resposta curta falando que está tudo regularizado e pronto. Como é que eu dou um tom para isso? Então ele falou, eu quero dar um tom mais profissional, mais técnico, mais acessível, muito bom para usar com o cliente, né, quando você tem textos muito técnicos, né, porque aqui é vice-versa, né, muito técnico você quer deixar mais acessível, mais fácil de ler e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu quero um tom mais profissional. Clico aqui e mando ele converter. Então ele fala, olha, prezados, após análise, considere que o auto de infração em questão não reflete a situação atual. Temos uma permissão especial para a utilização do terreno e é possível que o fiscal não tenha conhecimento disso. Irei elaborar uma resposta. Claro que o advogado já faz esse tipo de texto naturalmente, mas se você estiver com pressa, estiver com algo mais complexo, você pode fazer o vice-versa. Por exemplo, se eu quiser fazer justamente o contrário, então eu posso copiar esse texto aqui e fazer o seguinte, olha, quero mandar para o cliente, né? Então esse é um texto mais formal. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Um texto mais formal. Esse é um texto mais formal. E aí eu quero transformar esse texto em algo mais, por exemplo, fácil de ler ou mais acessível. Vou aqui no mais fácil de ler, por exemplo, para mandar para o cliente. Ele faz o vice-versa, ele faz justamente o contrário. Então ele vem lá e fala, olha, após análise, considero que a inflação não reflete a situação atual e assim sucessivamente. Então, esse aqui também eu acho bem interessante, porque dá para você pegar textos da lei meio complexos e fazer com que o seu cliente compreenda de uma forma mais fluida, né, o que você quer dizer. Esse aqui do juiz, tá vendo que é todo em inglês, né? Botão direito, vem aqui embaixo traduzir para o português. Ele falou, eu estou interpretando o tom disso, muitas vezes, como a comunicação escrita, né, você tem uma situação de não entendimento, porque as emoções às vezes não são muito expressas ali nas palavras, né? Então, imagina que você tem, sei lá, um texto onde você coloca assim, olha, não entendo porque esse processo está demorando tanto. Imagina, você está falando isso, né, com alguém. Pago vocês para resolverem logo e ainda assim não vejo processo algum, isso é inaceitável. Imagina recebeu isso de um cliente, né? Como você pode responder a esse tom? Esse tom é um tom de cobrança, né? Claro que está uma resposta positiva. Olha, entendo completamente sua preocupação e sinto muito pela frustração que está enfrentando. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela. Agradecemos por sua paciência e queremos garantir que estamos trabalhando arduamente para resolver a situação o mais rápido possível. Sua satisfação é muito importante, tá? Espero que isso ajude. Então, vamos encontrar juntos uma solução. Então, acho que isso é muito bacana, porque às vezes você recebe uma mensagem que aparentemente está mal criada e não dá para responder no mesmo tom, né? Inclusive para o cliente. Então, a ideia é que você tenha uma ajuda aqui para responder situações assim. E o professor, aqui o professor, né? Ele fala o seguinte, olha, me dê qual é o curso intensivo de como eu posso resolver alguma situação. Esse é mais legal, porque se você precisa de uma explicação complexa sobre alguma coisa, ele tenta explicar de uma forma também mais, é, mais simples de entender. Eu preciso de uma explicação rápida sobre a legislação ambiental que regula a invasão de áreas de proteção, focando nos principais pontos que atendem. Tá? Explicar. Então, é claro que não vai substituir as outras IAs, né, que são muito mais preparadas para isso, apenas como exemplo, mas a ideia é que você vá quebrando isso em partes. Né? Então, ó, os principais pontos afetam definição da área protegida, responsabilidade, compatibilidade de uso, legalidade de uso anterior, atuação do órgão ambiental e por aí vai. Né? Um exemplo prático, traz até exemplos práticos. Para quem está começando no direito, é bem bacana também, porque ajuda a você dividir, né? Olha, eu não estou entendendo muito esse determinado ponto, eu quero que você me explique em detalhes. Essa outra ferramenta aqui eu acho sensacional para advogado, que ele faz uma estimativa. Olha,
quanto tempo isso pode demorar. Imagina que você tem um caso complexo, não é? E você quer realmente fazer com que a coisa, enfim, seja muito detalhada, até para aliviar um pouco as dúvidas do cliente, a ansiedade do cliente. O cliente quer saber, escuta, eu tenho esse caso aqui, quanto tempo vai demorar? Né? Então você pode, inclusive, dividir isso em partes e tudo, né? É como se você estivesse falando o seguinte: deixa eu pedir uma ajudinha aqui para dar uma resposta sobre quanto tempo vai demorar. Ó, estime o tempo necessário para revisar o auto de infração, analisar a legislação ambiental aplicável, coletar documentos comprobatórios, redigir a defesa para o caso de invasão de terreno protegido. Então você manda ele estimar e ele vem, olha, de 5 a 10 horas. Então, perfeito. Perdão, não é que é perfeito, mas você pode dar uma resposta mais adequada para o cliente. Eu escrevi pouco aqui, né? Conforme você vai colocando os níveis de dificuldade, mais ele vai caprichando aqui na estimativa. Eu acho isso bem interessante. E tem aqui o compilador. Deixa eu mostrar para vocês como funciona. É como se você estivesse falando o seguinte: olha, eu quero dividir isso em mais tarefas. Como seria se você colocasse situações mais, vamos dizer assim, de forma ampla, né? E ele fizesse uma coisa mais objetiva para você. Então ele fala o seguinte: olha, transforma essa lista de ideias soltas, né, em coisas um pouco mais detalhadas. Então, sei lá, vou colocar assim umas ideias soltas, ainda dentro desse tema aí, né? Olha, eu quero verificar documentos do terreno, reuniões sobre permissões, redação inicial dos argumentos, reunião com advogados para discutir estratégias. Como é que ele pode compilar isso de uma forma mais organizada? Então ele vem aqui, né, e dá uma reorganizada. Aqui nem ficou tão bom, né? Mas ele comunica com o outro lá, com o Magic To Do. Eu posso ir para lá, enviado, e aqui ele vem para cá as tarefas. Ó. Então, uma coisa liga a outra. As outras coisas aqui não são muito interessantes, mas o que eu queria compartilhar com vocês, principalmente é essa aqui, que é o tal do Magic To Do. Né? Esse aqui, ele veio de lá, né? Essas aqui todas, ó. Então, não quero essas. Eu vou mandar ele apagar, por exemplo. Não quero essas aqui e vou deixar o meu projeto aqui. Então, fica muito interessante para você organizar a vida, né? Acaba um pouco com aquela confusão do que eu vou fazer primeiro, e a outra que você pode estimar em horas e até ajudar na cobrança do cliente. Espero que vocês gostem dessa ferramenta. Eu achei bem interessante.